Nosso tema de hoje, o olhar longo e amoroso, evidente na perspectiva da pedagogia franciscana. Observem, pensamento embaixo, frase muito interessante, o abismo chama o abismo, abyssus, abyssum invocat. O abismo chama o abismo. Vamos entender os porões dessa provocação. Venham comigo. Estamos a falar, portanto, do olhar longo e amoroso e um bate-papo com o narcisismo do ego. A pedagogia franciscana proclama a consciência contemplativa como ferramenta subversiva para superar os dualismos e a ansiedade do século XXI, propondo um olhar longo e amoroso que possa enxergar para além do processamento de dados, ao integrar as fragilidades e sombras humanas, sem oferecer anestesias metafísicas. Esse itinerário pedagógico desarma o narcisismo e a tirania do ego por meio do pensamento não dual de Richard Rohr. Portanto, a comunidade em aprendizagem desafia a cultura da performance ao substituir o ideal punitivo da perfeição por uma espiritualidade encarnada, onde o autoconhecimento profundo torna-se o solo para uma compaixão autêntica e pé no chão. A educação deixa de ser uma busca por certezas absolutas para tornar-se um reencantamento da psique, conectando o indivíduo à teia sagrada da vida. É um chamado contagiante para abandonar a fuga da realidade e abraçar o mistério, provando que a verdadeira sabedoria floresce quando paramos de lutar contra nossas limitações e começamos a olhar as limitações como verdadeiros portais para uma humanização plena. Vamos conferir? Venham comigo. Cá estamos. Vamos ao bate-papo. Olá e boas-vindas a mais um mergulho profundo nas nossas fontes de hoje. Eu estou bem animado para a nossa missão aqui, que é desvendar os conceitos de um texto bem instigante chamado O Olhar Longo e Amoroso. Escrito pelo João Barros, certo? É um material denso, mas muito necessário para a gente entender o momento atual. Exatamente. O contexto aqui é super específico. A gente está olhando para as preparações do Jubileu de 2026. Sob aquele impulso do Papa Leão XIV, né? Isso mesmo. E o texto propõe, uma consciência contemplativa. Ele coloca isso como uma ferramenta quase subversiva hoje em dia. Esse tal de olhar longo seria um antídoto contra a ansiedade e contra aqueles dualismos clássicos do século XXI, sabe? Aquela lógica exaustiva de certo contra errado, nós contra eles. Perfeito. E aí vem a grande provocação do João Barros sobre educação moderna. Ele questiona se as escolas estão só treinando mentes para processar dados, ou se ainda conseguem formar corações para contemplar o mistério da vida. Eu fico impressionada com essa mudança de paradigma. Sai de cena aquela busca exaustiva por certezas absolutas e entra uma conexão profunda com a nossa própria humanidade. E a gente precisa destrinchar isso, porque o autor faz uma ponte bem curiosa com a psicanálise. Ele cita o ceticismo do Freud, por exemplo. Sim, para falar de um perigo bem atual, que ele chama de bypass espiritual. Desvio espiritual, que é basicamente usar essas promessas de harmonia plena só como uma rota de fuga. Exato, é quando a pessoa tenta pular a parte chata e dolorosa de lidar com a angústia real de existir, buscando um atalho mágico para a paz. E o texto mostra um choque conceitual muito interessante aí. Porque a psicanálise, em geral, foca muito em fortalecer o ego, para a pessoa conseguir lidar com a realidade de frente. Mas a pedagogia franciscana, que o texto também aborda bastante, fala sobre o desapego desse mesmo ego. Pois é, parece uma receita para confusão, né? Se uma diz para fortalecer e a outra para desapegar, não rola um curto-circuito mental? Precisamente. E é aí que mora um perigo real que o autor aponta, que é a criação de um superego espiritual. Uma espécie de positividade tóxica disfarçada de espiritualidade. Nossa, total. Pense num ideal de perfeição tão punitivo e exigente que vira só mais uma fonte de culpa. Na nossa cultura atual de performance constante,
A pessoa acaba se sentindo mal simplesmente por ter tido um dia ruim. Então, se a abordagem psicanalítica bate de frente com a espiritual, como o texto sugere que a gente resolva isso, sem cair nessa armadilha do superego espiritual que só julga? A saída apontada vem do autor Richard Rohr, baseada no pensamento não dual. Que seria, em termos simples, segurar duas ideias opostas na mente sem forçar que uma seja certa e a outra errada. Perfeito. É a capacidade de desarmar o narcisismo sem anular a identidade. Ter a coragem de enfrentar o abismo da vida sem usar anestesias metafísicas, ou seja, sem recorrer a falsas esperanças que só entorpecem a dor. Isso faz muito sentido na teoria, mas como visualizar essa descida às nossas próprias sombras sem que isso soe só como um conceito abstrato? O texto faz isso de forma genial recorrendo à arte africana. A primeira obra que ele cita é uma pintura do mestre etíope Iskender Bogossian. Aquela chamada São Francisco e Harmonia Universal. Essa mesma. Ele usa um surrealismo com tons terrosos. Funde a cosmologia etíope com a mística franciscana para mostrar visualmente a dissolução do ego em padrões ancestrais. Mas isso é crucial, sem fugir da realidade. A escuridão da Terra está ali, integrada à luz. E tem uma segunda obra para complementar essa ideia, né? Do artista nigeriano Bruce Onobrakpeya. O Encontro com a Sombra é uma gravura plastográfica que cria umas texturas profundas, orgânicas. Retrata literalmente essa descida ao porão da psique. Mostrando que a luz precisa da sombra para ganhar contorno. E o mais curioso é como isso muda o peso das nossas falhas diárias. Mostra que a compaixão autêntica não é sobre ignorar o que dói. De jeito nenhum. A grande lição é que a compaixão não brota de um não dualismo abstrato. Ela só nasce quando a gente abraça ativamente o mal-estar na civilização e as próprias fragilidades pessoais. O que nos traz para a relevância prática desse papo todo. A grande sacada do texto parece ser o reencantamento da psique. Deve ser muito libertador aceitar que o ego não é o senhor absoluto da mente. É libertador. E substitui aquela busca inatingível pela perfeição por uma espiritualidade pé no chão. É aceitar que as limitações não são falhas a serem escondidas com vergonha. São partes fundamentais de uma vida com significado. O olhar longo é um olhar de aceitação. Bom, e para encerrar nossa exploração de hoje, fica aqui uma provocação final para quem está ouvindo pensar. Qual seria? Se a verdadeira sabedoria exige olhar para as próprias fragilidades com amor, em vez de tentar escondê-las o tempo todo, como seria a estrutura do mundo moderno se, de repente, a humanidade inteira decidisse parar de performar a perfeição e passasse a abraçar ativamente as próprias sombras? Terminamos a nossa reflexão, resgatando então esse olhar longo e amoroso, a ferramenta subversiva da pedagogia franciscana. Um olhar que não julga, mas contempla o real. Superar o processamento de dados para enxergar a teia sagrada, a dissolução do ego em padrões ancestrais, ver para além daquilo que nos é dado aos olhares. Magnífico! Vamos em frente. Valeu a nossa reflexão, maravilha. Revisitem. Permaneçamos no bem e na paz.